Sou João Vitor Magalhães Assis, aluno da Universidade Federal de São Paulo, campus Osasco. E nesse vídeo serão apresentados alguns resultados de um estudo desenvolvido sob orientação do professor Luiz Augusto Maluf, como parte da disciplina Análise de Dados Aplicada, cursada por mim no segundo semestre de 2023. O estudo em questão tem como objetivo a estimação do valor em risco para a ação BPAC3, ação ordinária do Banco BTG Pactual, para uma posição comprada na data de 28 de nove de 2023, para um período de manutenção de 1 a 30 dias. Esse cálculo será feito por meio do método estatístico GART, de ordem MN, que é um modelo estatístico utilizado na análise de séries temporais financeiras, para modelar a volatilidade condicional. E o modelo absorve informações sobre a volatilidade passada da série temporal para prever a volatilidade futura. A metodologia utilizada foi o modelo de GART, com essa equação, que foi extraída do livro Econometria Financeira, um curso em séries temporais financeiras, do Pedro Alberto Moretin, e é amplamente utilizada no artigo científico do Maluf e da Asano. E para calcular o valor em risco, foram obtidos dados diários de fechamento da série do Ibovespa no período de 6 de julho de 2018 até 13 de novembro de 2023, disponíveis na base de dados do Yahoo Finance. As quatro equações abaixo foram retiradas do livro do Pedro Alberto Moretin, Econometria Financeira, e são utilizadas para calcular o valor em risco. O modelo utilizado no estudo foi o GART, de ordem 1 em 1, seguindo distribuição T-student assimétrica, onde, além dos parâmetros da distribuição GART, também foram estimados os parâmetros de forma e assimetria da T-student assimétrica. Os cálculos foram feitos através do R, e as principais bibliotecas utilizadas foram a YFR, FBasics e FGART. Começando a apresentar alguns resultados do estudo, primeiramente o gráfico dos cotações, são os preços de fechamento diário da ação, o gráfico dos log retornos, que são os log retornos diários da ação, análise de autocorrelação. À esquerda temos o gráfico da autocorrelação das cotações, em que o processo não é estacionário, pois num período de 30 defasagens as autocorrelações não decaem para zero. Ao meio, o gráfico da CEF da série dos log retornos, que é sim representada por uma distribuição estacionária, pois os valores das autocorrelações decaem para zero, dando a entender que seus valores de média são constantes. À direita, o gráfico mostra que existe autocorrelação para os quadrados dos log retornos, indicando que existe heterocidacidade condicional. Aqui está a equação com os parâmetros estimados do modelo e seus respectivos p-valores. E fazendo um teste de significância individual dos parâmetros pelo teste de hipótese da razão T, dado que os p-valores de todos os parâmetros estimados do modelo são menores que o nível de significância máximo permitido, pode-se rejeitar a hipótese nula de que o valor populacional do parâmetro estimado é igual a zero, e afirmar que todos os parâmetros são estatisticamente significativos. Agora, para a análise dos resíduos, usando o teste de Young-Box, teste de hipótese de Young-Box, que testa se as K primeiras autocorrelações dos resíduos padronizados são iguais a zero e se as K primeiras autocorrelações dos quadrados dos resíduos padronizados são iguais a zero, testando as 20 primeiras autocorrelações dos resíduos padronizados, com seu p-valor de aproximadamente 80%, não podemos rejeitar a hipótese nula de que as 20 primeiras autocorrelações dos resíduos padronizados são iguais a zero. E testando as 20 primeiras autocorrelações dos quadrados dos resíduos padronizados, com seu p-valor de aproximadamente 90%, também não podemos rejeitar a hipótese nula de que as 20 primeiras autocorrelações dos quadrados dos resíduos padronizados são iguais a zero. E pelo resultado do teste Young-Box, é possível afirmar que a modelagem está adequada tanto para a média quanto para a variância dos dados, com a média em função dos resíduos padronizados e com a variância em função dos quadrados dos resíduos padronizados. Esse é um histograma dos resíduos padronizados, em preto a curva T-student assimétrica, em vermelho a curva normal. Dá para ver que a curva T-student assimétrica se ajusta bem melhor aos dados que a normal. Esse é um gráfico com os limites do intervalo de confiança estimado para a amostra dentro da amostra, em sample, abaixo as perdas máximas observadas e acima os ganhos máximos observados. Agora os valores estimados do valor em risco, da previsão do valor em risco, pegando para analisar 10 dias de permanência com a ação. Para uma ação comprada em 28 de nove de 2023 e vendida em 8 de 10 de 2023, dado o nível de confiança de 99%, a probabilidade de que em 10 dias de permanência com o ticker as perdas superem 41,59% do valor investido é de 1%. Chegando na conclusão do estudo, esse é um gráfico da previsão do valor em risco em azul e em preto os log retornos observados nesse período.
Apesar de que, em média, os log retornos observados tenham sido negativos, analisando o gráfico e os resultados demonstrados anteriormente, é factível afirmar que os valores não ultrapassaram o limite inferior do intervalo de confiança das possíveis perdas máximas dada a probabilidade de 99%. Portanto, é dedutível que o valor em risco foi bem estimado para a ação BPAC3 da empresa BTG Pactual, para o período de manutenção com a ação de 1 a 30 dias.